Bem rápido, né? Nós já vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 5. É um assunto que nós já falamos, só que dentro dos evangelhos sinópticos. O que é isso, pastor? São aqueles evangelhos que eles se entrelaçam, né? São quase iguais, mas com algumas coisas na verdade, com visão diferenciada de quem escreveu, de quem assistiu. Então nós queremos introduzir esse estudo hoje, agora baseado em Marcos. Marcos capítulo 5. Diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Se você puder comigo ir para o capítulo 4, tá? E for lá para o final do capítulo 4, o que diz o verso 35? Olha só, 4:35. Diz o quê? Marcos 4:35. Vamos acompanhar. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Vamos embora. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se o quê? Grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Eu não gosto dessa versão, né? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam a uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí quando você vai para o capítulo 5, aí diz assim: E chegando, né? Ou chegaram. Deixa eu colocar na NVI aqui, rapidinho. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Então, você faz uma associação do capítulo 4 com o capítulo 5, compreendendo o quê? Que aquela travessia do mar até chegar na região dos Gadarenos não foi uma coisa natural. Na hora em que Jesus se levanta para ir para o outro lado do mar, uma tempestade se forma. E aí a gente compreende do porquê dessa tempestade. Não foi algo natural. A gente já falou sobre isso, mas eu quero entrar nessa ótica de Marcos. Às vezes na nossa vida, algumas coisas começam a acontecer e a gente não consegue discernir do porquê de alguns fatos, algumas situações começarem a serem encontradas na nossa vida, a gente não consegue discernir, há uma falta de percepção. Essa semana, eu concluindo o livro Guerra contra os Santos, eu achei muito interessante a observação dessa inércia espiritual que muitas vezes nós entramos. Essa aspiral de condescendência com espíritos, sem mesmo nós sabermos. Geralmente nós achamos tudo muito natural, corriqueiro, né? Não, mas é tranquilo, não, isso aí eu acho que não tem nada a ver com demônios. E nesse ponto a passividade, ela começa a abrir brechas para espíritos, e os demônios eles vão tomando espaço
e conquistando algumas áreas da nossa vida, e muitas vezes a gente vai tomando aquilo de boa. É um problemazinho aqui, é uma doença aqui, é uma situação conjugal aqui, é uma crise conjugal, é um problema de relacionamento familiar que não se resolve. É um filho que do nada começa, tá na igreja, mas se rebela. Tá na igreja, mas assim, não tem a mesma visão dos pais, né? Tem. Mas a gente acha isso muito natural, porque é coisa de adolescente, né? Tal. E o tempo vai passando. As coisas vão se armando, sabe? E a gente vai aceitando com muita passividade. Parece-me que nós esquecemos a Bíblia. E esquecemos como deve ser a casa, como deve ser o lar, como deve ser o casamento. E a passividade vai chegando, né? E você vai sendo acalentado por demônios, você muitas vezes assim dá muita importância. É um sentimento que surge no seu coração, uma ideia, uma ideia. Brota uma ideia, um pensamento fixo. E isso vai tomando proporções, e se nós não atentarmos, sucumbimos. Aí de repente, do nada, você fica passivo, já não consegue discernir que aquilo é guerra espiritual. E aí você vai para a sacada do palácio, passear, enquanto está todo mundo em guerra, enquanto está todo mundo guerreando, batalhando, você está passivo, né? Tá passivo, você está passivo. Você está aí olhando o celular, quem sabe WhatsApp, Instagram, não sei. Não sei. Você está na igreja, mas não está. Você está assim, o corpo está aqui, mas eu não queria estar aqui. Assim, porque eu não concordo com algumas coisas às vezes. Aí vão surgindo as ideias, né? Como eu já conversei com muitos de vocês aqui. Não, pastor, às vezes se embate um pensamento, uma ideia, né? Será que é essa igreja que eu deveria realmente ficar? Sabe o que me impressiona? É que, de vez em quando, aí surge uma conversa. Pastor, muito obrigado, estou saindo da comunidade. Vai com Deus, Deus abençoe você. Eu hoje, antigamente, eu ainda ficava brigando, né, com a pessoa para ela. Mas eu compreendo que essa ação demoníaca, se ela não for compreendida, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter o local mais lindo do mundo, né? Todo mundo vem aqui, fica encantado, acha lindo. Pô, a estrutura de igreja, que coisa linda, né? Os pais que muitas vezes nos visitam, ficamos sabendo depois, que coisa linda. Os meus filhos chegaram em casa em êxtase, já tiveram pais que se converteram porque os filhos obrigaram os filhos, as crianças. Pai, eu estudei isso. Pai, muitas vezes nem sabe da Bíblia, mas a criança chega em casa com uma liçãozinha feita pelas professoras, pelos tios e tias que se preocupam com crianças, né? E os pais, muitas vezes cabeçudos, não são convertidos, outros até são meio convertidos, ficam encantados. Deus acha um meio até de trazê-los novamente. Em suma, são tantas as arapucas e as armadilhas que o diabo vai trazendo. Já estou há 5 anos na igreja, parece que nada muda. Eu estou há 10 anos. Você vai emprestando a sua mente para ideias. Houve um período na minha vida, e eu já falo assim, como pastor, né? De que eu achei mesmo. Eu falei, esse negócio de igreja, isso só dá trabalho. Esse negócio, mal sabia eu. Eu estava, como diz o hino nacional, deitado em berço esplêndido, que aquilo era uma ação de demônios. E eu, cheio de motivação pessoal, com raiva, né? Chateado, com A, com B, com C. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como disse o meu discipulador, disse, cara, hoje você está em paz, né? Eu falei, tem tempo, pastor. Eu não me abalo mais. Sabe por quê? Primeiramente, Deus, e segundo, o discernimento que Ele tem me dado das coisas. Quem estava na célula essa semana? Quem estava nas células? Deixa eu olhar daqui. A maioria. Acho que 15% ou 10% não estava.
Quem realmente estudou a lição da célula? Parabéns aos irmãos. Eu disse em, em uma célula que eu ministrei essa semana que, para mim, aquele estudo foi um dos maiores. Inclusive, aquilo vai ser tema de pregação. Já é tema de pregação. Pelo menos a célula que eu ministrei, tinham duas, que a do Eduardo juntou com a da casa da irmã Nédia, a célula número 6 e a número 9. E os irmãos ficaram assim, ó, paralisados, que a gente foi no profundo. Quem estava nessa célula comigo? Pô, não foi pancada, foi reflexiva, foi... O Binho, tem uma hora que o Rubinho olhou para mim e disse, pai, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu falei, pois é. E até vocês que ministram o estudo, preste atenção. Se vocês não viverem o que está escrito naquele estudo, você vai passar assim, ó, uma coisa natural. Eu estou passando o estudo só por passar. Eu estou dando o estudo só por dar. Viva aquilo que está escrito. Que realmente foi profundo. Se nós não começarmos a trabalhar nos nossos sentidos, se nós não alinharmos esses sentidos com questões espirituais, você vai naufragar. As crises no casamento vão surgir e você não vai saber lidar com elas. As crises relacionais, não é só de casamento, vão surgir. As crises existenciais, que são seríssimas nesses dias. O cara não sabe se é homem, o cara não sabe se é mulher, o cara não sabe se é gente, se é cavalo, se é burro, se é cobra. Pelo amor de Deus, preste atenção, não durma em berço esplêndido, reaja. Ou você tem o discernimento das coisas espirituais, ou você fica. Tá lá um bando de cabeçudo. Socorre, socorre. Vamos afundar, vamos afundar. Fala assim pro seu irmão, fala assim para ele, a questão não era o barco afundar. A questão era quem estava levando o barco a afundar. A questão não é Davi na sacada ali passeando, que estava lá no estudo, né? Não é Davi passeando. A Bíblia diz assim, se você tiver curiosidade de ler esse versículo, diz assim, enquanto os reis estavam na guerra, Davi estava onde? No palácio em berço esplêndido. Fala assim pro seu irmão, até você dar o último suspiro. Não, você não pode ficar em berço esplêndido. Tá dando para entender, né? Enquanto você estiver respirando, você tem que compreender uma coisa. Satanás não vai brincar de ser diabo. Ele vai pocar, meu amigo, com as coisas mais absurdas. Nesse livro, eu aconselho vocês a lerem. Tem umas coisas muito doidas. Ele fala, inclusive, que o diabo ele vai gerar determinados sintomas físicos que muitas vezes você vai lá no médico, o médico diz, você não tem nada. Mas eu estou sentindo, sim, mas você não tem nada. E você inculca na cabeça que está com um câncer, que está com um problema sério, que vai morrer, irarará, irarará. Porque muitas vezes nós não sabemos contra quem nós estamos lidando. Às vezes, sim, os sintomas são reais. Acontece. Distúrbios alimentares, que não são poucos, né? Alimentar-se de forma desregrada, né? Uma alimentação já não é mais nem processada, é ultraprocessada, né? Com químicas pesadas que vão destruir teu corpo. Isso aí não é coisa de demônio, não. Apesar deles estarem por trás da indústria alimentícia para destruir os nossos corpos, mas procure ter uma vida regrada. Procure. Porque até nisso o diabo vai entrar. Não vai não, já entrou tem décadas. Em suma, nós vamos precisar de muita habilidade para lidar com esses espíritos. Porque do nada aquele sentimento, hoje eu não vou orar. Hoje eu vou ficar de boa, né? Vou ler a Bíblia, né? E vai passando, vai passando. O barco começa a afundar, o mar começa a ficar agitado, os ventos começam a soprar, e você é em berço esplêndido. Você é em berço esplêndido. Eu sei
que o nível de resistência espiritual é altíssimo. Tem hora que você, meu Deus, parece que não passa crise. Irmãos, eu já vivi situações, eu disse, Deus, esse negócio não vai passar. Para te animar, só para animar você, eu vivi uma crise, vamos fazer as contas aqui comigo rapidinho. Vamos fazer as contas, né? Vamos lá. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 começou a aliviar. 7 anos. Teve um dia que eu disse para a mulher, quando é que isso vai acabar? Foi tão intenso e tão forte que numa madrugada, eu dormindo, eu estava de jejum de 3 dias. O diabo disse assim, aí um palavrão, mas no meu ouvido, não desiste não. Eu dei um pulo da cama. Comecei a ter ânsia de vômito. E fui orar. Se você não souber discernir o tempo, se você não souber discernir as coisas, você naufraga. Eu não tenho vergonha de dizer, embora fique triste em dizer, que muitas vezes eu pensei realmente em desistir de ser pastor, vocês sabem disso. E nesse período foi uma delas. Né? Foi uma delas. Passei. Aí houve um tempo que eu disse, não, agora parece que a coisa aliviou. Aliviou nada, irmão. Aliviou nada. Eu ousei achar que tinha aliviado. Quando foi mais ou menos estamos em 2025, não é isso? Quando foi 2019. Na verdade, 2018. Né? A gente foi em 2018, porque 2016 começou outra situação mais voltada entre algumas pessoas. E eu achando que eu estava, né? Ainda me lembro, eu estava em Fortaleza com vocês. Aí o pastor Kleber, na época, me ligou. Pai, ó, a situação tá assim, assim. Tinha um cara, esse foi um dos últimos ratos de esgoto que, misericórdia. O cara me ameaçou, você lembra, né? Ele me ameaçou. Ele me ameaçou. Num nível que você não tem noção. Uma semana antes, eu tive um sonho nojento que eu não vou contar, mas muito nojento. Só pra você ter noção, era um sonho. Eu já até falei aqui na época, eu nunca tive cacuete para homossexualidade. E se tivesse, você era o primeiro a saber, que a melhor coisa é quando você conta. Mas nessa noite, eu tive um sonho nojento. Alguns sabem desse sonho. E eu me acordei no outro dia falando, Deus, o que isso quer dizer? Na hora, Deus falou para mim, levante-se e ore, porque o espírito de Cã vai agir na sua vida. E eu achando que isso estava muito ligado a questões, também estava ligado a questões da igreja. Também estava ligado. Mas graças a Deus, eu também já estava num discernimento bem apurado. E aqui, ó, e olhando. Foi quando aquele sonho da cobra albina, né? A Piton, tudo misturado. Aí eu digo, vou fazer um jejum de mais 3 dias. Ainda me lembro, um domingo de manhã, peguei o meu carro, fui na casa do cara. Não tinha nem tamanho, né? Entra aqui. Eu disse, cara, se eu fosse um homem natural, me desculpa a expressão, eu ia te encher de porrada. Eu digo, não, eu ia encher você de porrada. Mas eu não sou desse mundo. Gente, os bastidores é lindo, né? Quem vê tudo muito bonitinho aqui, mas não sabe o que a gente vive fora do púlpito. Aí eu disse pra ele, mas deixa eu te falar uma coisa. Você foi desonroso comigo. Eu te amei, você me chamava de pai. Eu me lembro, eu estava numa viagem, quando ele se acidentou na moto. Na hora ele pegou o telefone e falou, pai, me ajuda. Eu falei, tá chegando gente aí para te socorrer. Aí ele baixou a cabeça. Você lembra que você me chamava de pai? Quando você quase morre num acidente de moto, eu fui ao teu auxílio. Quantas vezes eu te socorri, cara? E hoje você me trata assim? Mas o Deus a quem eu sirvo vai te dar paga. Então eu estou aqui para dizer só uma coisa a você. Eu te perdoo. Eu não vou falar como um homem natural, que a vontade que eu tenho, eu falei mesmo para ele, te encher de porrada. Mas eu te amo em Cristo.
Não estou falando como um homem natural agora, é espiritual mesmo. Peço perdão até por esse sentimento. Ele ficou sem entender. Falei, agora saia do meu carro, Deus abençoe, vida que segue. Não preciso nem dizer o final, né? Da história. Alguns sabem dessa história. Mas o diabo não vai parar de ser diabo. Meu irmão, ele entrou na minha família, dando pesada, murro de todo lado. Eu quase surto. Eu peguei o meu carro, saí que nem um louco com a minha mulher. Eu saí aqui de onde moro, cheguei no Distrito Industrial. Parei ali na esquina, naquele cruzamento, antes de você pegar, saindo aqui Salvador Lira, né? Tá. Aí você pega a esquerda para ir para o Ateneu. Eu parei naquele cruzamento ali, encostei. Eu dava murro na buzina do carro, dava murro mesmo. Eu não aguento! Senhor, vem ao meu. Rapaz, não queira viver os bastidores, não. E tá muito lindo, tudo organizado, tudo. Poxa, tudo. Você precisa ter costa de cagado, meu irmão, misturado com tartaruga de 80 anos para aguentar porrada. Você não queira viver os bastidores, não. Sabe, quando eu vejo esses camaradas caindo, né? Tornou-se público, eu posso falar, eu tive dó, né, daquele cara da bola de neve que morreu recentemente. A briga com o esposo, o cacete rolando. Eu fico imaginando, eu falo, meu Deus do céu, coitado. Que pressão aquele homem não deve ter vivido no casamento. Porque é uma estrutura grande. Não vamos falar de doutrina, não vamos falar de questões teológicas. Mas o cara estava fazendo a obra de Deus, resgatando muita gente, amém? Mas que pressão o homem não viveu. Errou no final? Errou. Fazer o quê? Então você abra do seu olho. Você cuidado com o que você vive aqui dentro, porque senão o diabo vai arrumar uma situaçãozinha para te tirar da igreja. É um probleminha aqui, é um que fala uma coisa ali. Quem está captando? Você está entendendo? Aí aconteceu um probleminha aqui, a irmã falou mais grosso com você, aí você já não concordou, e aí você começa, teu irmão, aí o perdão já não entra, já não tem perdão, porque... Meu amigo, ou você morre para suas vontades, ou deixa eu te falar uma coisa, vai ser qualquer coisa menos cristão. Vá para Umbanda, para Quimbanda, para Candomblé, para o budismo, xitoísmo, islamismo. Vá para onde você quiser. Agora, ser cristão vai implicar em negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Agora olhe para o irmão e diga assim: você está disposto, bebê? Você está disposto? Você está disposto? O que eu ouço de gente nesses dias, fazendo meu filho Daniel, diz, rapaz, estou cansado. Mas não é aquele cansaço ruim, não. É o cansaço de, sabe, trabalhar, de atender muita gente. Hoje está convertendo, graças a Deus, muita gente. Meu irmão, é cada história tão louca. Você começou agora, meu filho. Se prepare. É cada história doida que eu vivo. É, eu tô mais maduro já, nem. Mas é cada coisa louca que você ouve. É cada coisa assim tão doida que você. Não, não, não. Acho que o diabo fica até surpreso. Não, não, nem eu tinha tanta criatividade. Porque se você não discernir quem está afundando o seu barco e quem está gerando tempestade, sabe o que você vai fazer? Fala assim pro seu irmão, você só vai gritar que nem doido. Fala, você vai gritar. Não, socorro! Meu amigo, foque.
em quem está afundando o seu barco. Foque em quem está gerando a tempestade, porque senão você afunda. Eu não conto as vezes que já era para estar afundado. Só que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa até o dia de Cristo. Amém? Quando a gente lê aqui, né? Atravessaram o lago e foram para a região. Aí eu já estou no 5, né? Dos Gerzarenos ou Gadarenos. Assim, aí agora, assim que Jesus desembarcou, um homem com quê? Ainda diz assim para o irmão, não era só um não, eram quase 2.000. A gente vai ver. Veio dos sepulcros. De onde o cara veio? Fala assim pro seu irmão, espírito de morte. E deixa eu logo rasgar o véu aqui. Vamos lá. É um espírito que não só está agindo, mas vai continuar agindo nos últimos dias. Deixa eu já treinar você, tá? Tá misturado palavra com EBPFAL. Deixa eu já te treinar. Anote isso aí. Você não pode deixar de orar contra o espírito de morte dos últimos dias. Tem uma palavra, não sei se alguém aqui lembra, do pastor Rick Renner sobre isso. Cara, eu fiquei em êxtase, porque ele não prega, ele dá uma aula sobre grego. E ele faz uma associação contra esse camarada, né? Ele mostra que o espírito dos últimos dias vai ser um espírito de loucura. O que é que está acontecendo na nossa geração? Hã? Hã? Loucura é ou não é? Loucura. Nunca esqueça disso. Loucura. Segundo, um espírito que se automutila, ou uma pessoa que leva o cara a se automutilar. O que é que está acontecendo com a nossa geração? Automutilação. Cara, ele faz um paralelo extraordinário, porque na verdade ele usa algumas palavras do grego, mostrando que o que Jesus falou com esse endemoniado está ligado a uma questão de escatologia dos últimos dias. E são palavras que ele usou nesse encontro. Eu vou liberar essa palavra essa semana de novo, tá? Eu vou liberar essa palavra de novo. Aí estuda ela, tá? É aquilo que eu falo, gente, quando eu liberar um negócio na célula, pelo amor de Deus, eu sei que muita gente libera muita coisa. Não é que o que eu falo ou o que eu mostro é mais importante que quem está mostrando, não. É que tem um fundamento. Você ouve de todo mundo, mas quando eu postar, não é porque sou melhor, não. É porque vai ter um fundamento, amém? Vai ter um fundamento. E aí ele faz uma conotação. Eu estudei essa palavra várias vezes. Falei, caramba, que revelação esse cara trouxe. Automutilação. Aí, veja só, a Bíblia diz que esse cara andava nu. O que está acontecendo com a nossa geração? Nudez, topada. Então, quando você for orar, mire nesses aspectos. Agora vem uma coisa muito séria. Esse cara morava onde? Nos cemitérios, nos sepulcros. Gente, vamos ser muito honestos. Isso é lugar de gente morar? Primeiro, porque quem para ali é o espírito da morte. E segundo, tudo vai estar ligado ao espírito da feitiçaria e do satanismo. O que está acontecendo na nossa geração? Feitiçaria e satanismo. Você tem que ficar focado. Presta atenção. Eu sei que de manhã jejum, sono. Você tem que ficar focado. São essas coisas que vão amadurecer você. Não é coisinha, sabe? Religiosidade, um ensino. Não. O que amadurece o crente são palavras grossas como essa. Porque senão, você vai achar tudo muito normal. É o filho que se rebela, é a filha que se rebela, sabe, é o marido, é a mulher, e você fica assim achando. Ou você entra no teu quarto e faz guerra espiritual, ou teu barco afunda. Ou você é maduro e consciente para entender o tipo de espírito que vai gerar crises,
crises relacionais. Gente, a Bíblia diz que ninguém podia chegar perto daquele, que na verdade eram dois, mas a visão era mais sobre um. Ninguém chegava perto do cara. Sabe o que significa? Crises de relacionamento. As pessoas não querem se relacionar. As pessoas não querem realmente se amar. Ai, mas eu acho engraçado quando eu vejo algumas postagens. O ser humano perdeu o amor. Coitado. O ser humano está insensível. Mas é típico deste espírito dos últimos dias. Você tem que, quando você orar, você tem que focar nessas coisas. Não adianta muitas vezes você falar com a pessoa. Eu já deixei de falar com alguns cabeçudos. Alguns até que saíram daqui. Eu só oro agora. Porque não adianta você tentar mostrar. Porque estão cegos, literalmente cegos. Você precisa focar nos espíritos que estão agindo nos últimos dias. Estou sentindo no meu espírito de pregar isso amanhã por conta de algumas coisas, mas vamos lá. Eu vou ouvir mais de Deus. Sabe por quê? Por exemplo, eu estou olhando aqui agora e vai ser uma exigência. O líder de célula que não tiver aqui dia de sábado, ele vai deixar de liderar. Eu estou olhando aqui, estou vendo muita gente. O crente comum nem tanto, né? O irmão que só congrega, não tem tanta responsabilidade. Mas, cara, o cara que é líder de célula e ele é discipulador, ele vai ter que estar aqui dia de sábado, a não ser que ele trabalhe, é lógico. Aí, Deus, família e igreja. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, muitos que lideram e discipulam não trabalham e não estão aqui. E eu não vou admitir isso. Pastor, eu estou formando um exército. Eu não tô no parque de diversão. Eu não estou aqui para brincadeira. Não estou aqui para brincadeira. Ou nós entendemos a seriedade da coisa, então a gente não vai muito longe. Eu já tenho notado alguns sábados, né? Onde eu olho. Rapaz, você sabe, ó, quando você estiver correndo por aqui, abraçando você, saiba de uma coisa, ele está observando quem faltou. Porque ou a gente entende a seriedade do que está acontecendo, ou então, irmão, a bomba está para estourar, mundo afora, saindo um pouco do estudo. A bomba está para estourar. Se vai ser agora, porque a turma, né? Não, mas toda mudança de papa é essa história. Toda mudança de governo é essa história. Fala assim pro seu irmão. É exatamente isso que o diabo quer. Confundir você. O modus operandi vai ser esse. Agora, se é agora, a gente não sabe. Agora, que tem tudo para ser agora, tem. E se não for? Paciência. Mas é já estou bem andado, já estou bem corrido e já vi muita mudança de papa, já vi muita mudança de governo e posso te garantir uma coisa, não é como foi não, está diferente, muita coisa está diferente. Mas pastor, se não for agora, aí é com Deus, é Ele que sabe o dia e a hora. Mas ou você acorda para entender os espíritos que estão agindo, os demônios que estão se levantando para realmente já atuarem nos últimos dias e tirarem o máximo de pessoas que tiver do reino de Deus, ou então você não vai muito longe. Esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. É uma geração violenta, é uma geração que mata de graça. Uma geração que mata pai, mata mãe, mata filho, mata recém-nascido e não está nem aí. É uma geração que fica arrumando ideias. Eu estava até olhando sem querer acusar ninguém, nem ser juiz, não sou médico. Mas essa moça, né, essa moça que matou a criança, o bebê de 15 dias, né, não, é porque é uma depressão pós-parto e levou ela realmente a sufocar. Talvez no inquérito a gente ache essa depressão. Cara, eu esqueci até a síndrome. Estava assistindo a reportagem com uma psicóloga. Purpúria, purpéria, sei lá. Puerpéria, não é isso? Aí já começam a arrumar termos.
Beleza. Mas o quanto tem de demônio nessa história? O quanto tem de espíritos imundos para sacrifício de crianças? Não estou descartando a medicina, a psicologia, não. Quem sou eu? Mas quanto tem de situações? Do nada a mulher, de repente, está com, sabe, a cabeça das crianças na mão. Isso aconteceu há uns anos atrás, não sei quem lembra, aqui no Santa Lúcia. Sei, me deu um negócio, me deu uma raiva. Um ritual satânico, matou os filhos. Os espíritos vão se avolumando, as situações vão acontecendo, do nada você começa a esfriar, a lascívia começa a tomar conta do seu coração, a nudez começa a ser algo natural. Eu quero ver quem está nu e também estou querendo andar nu. A prostituição começa a ser amiga, porque as ideias vão fluindo. Do nada você começa a ter pensamentos e ideias com um, com outra, com outro, e vai. Aquilo, se você não se levantar, isso te retroalimenta e você vai encaixando isso no seu coração. Quando você menos espera, caiu. Nem de todo é culpa sua, mas você permitiu. Porque se você não se levantar e não for decidido a não permitir que essas correntes te enlacem, sabe? Essa ação maligna do andar nu. E é uma geração que anda nua, desprotegida. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas eles arrebentaram as correntes, quebraram os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Olha só que coisa louca. Isso aqui é um aviso. Isso é um aviso. O que está escrito ali, gente? Já no início do verso 5. Noite e dia. Há 100 anos atrás, o ser humano ia dormir 7, 8 horas. Haviam problemas de depressão? Sim, porque é natural da natureza. Crises, ansiedade, situações. A gente vê homens como Elias, como Davi e outros em quadro depressivo. Mas há 100 anos atrás, o ser humano não se alimentava como se alimenta hoje. Dormia tranquilo suas 9, 10 horas, 8 horas de sono. Mas nós viramos uma geração noturna. Eu passo aqui, os bares estão lotados. O sono é reparador. Turma brinca comigo, mas o senhor é igual o velhinho, negócio de dormir cedo. Eu sei o que eu estou fazendo. Viramos uma geração noturna. Noite e dia, o que acontecia? Ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. É uma geração que está flertando com o computador na noite, está se automutilando. Os borderlines, quem já ouviu falar nos borderlines, estuda sobre isso. Se mutila. Quando você for orar, ora nesse sentido. Eu oro nesse sentido. Senhor, toma essa geração que se automutila. É a dor dilacerante da alma. Filhos literalmente acabados e destruídos. Com os pais vivos, diga-se de passagem. Porque as crises relacionais são tão intensas, são tão profundas, que não há acessibilidade do coração destes filhos aos pais e vice-versa. Eu não sei se você sabe, mas em Malaquias tem uma profecia que para mim ela é uma das maiores. Ela diz assim, que nos últimos dias o coração dos pais se converterão aos filhos. Eu vou pregar esse negócio amanhã, eu tenho que pregar isso amanhã, eu tenho que pregar amanhã. Amanhã venha de gibão, filho, porque eu preciso pregar isso.
Nós precisamos ser uma geração paternal, uma geração que ama as pessoas, uma geração que cuida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, pelo contrário, se eu não disser, eu estou sendo hipócrita. Como você, meu filho, o desejo de adultério, a vontade de prostituir é tão pesada quanto em você. Mas sabe por que eu não me presto a isso? Por dois motivos. Primeiro, o sangue de Jesus e a misericórdia de Deus que é na minha vida. E segundo, eu fico pensando no estrago que isso pode trazer, não somente no coração de Deus, mas no coração dos meus filhos, no coração da igreja, no coração das minhas ovelhas. Quando você abre um precedente de adultério e de fornicação, você traz para a sua vida uma quantidade de demônios absurdas que não somente vai mexer com você, mas vai mexer nas gerações seguintes. Acorda! Não brinque com o pecado! Alguns aqui são de segundo casamento, terceiro casamento. Conciliar isso com os filhos, com a mulher que você está vivendo, com o homem que você está vivendo, não está sendo fácil. Preste atenção, não quero te machucar. Eu quero abrir seus olhos. Não era esse o padrão que Deus tinha. De você sair de um outro casamento para ir para outro. Eu acredito sim que Deus é misericordioso e Ele pode conciliar sim. Mas a cobrança no mundo... Parece João do Trovão agora falando. Não foi? Pode. Pode. Vou falar assim, a cobrança. Ela vai ser alta, meu filho. Ela vai ser muito alta. A dor você vai ter que carregar até o último dia da sua vida. Então aguenta se você abriu a brecha. Seja macho agora para aguentar. Não foi você que procurou? Dê seus pulos. Eu tenho que pregar esse negócio amanhã. Estava ali no gabinete, Senhor. Eu não quero falar de mim. Eu só quero falar de ti. O que é que o Senhor quer? Porque a gente acorda. Nós vamos ficar em berço esplêndido, em concordância com o pecado. Eu não estou preocupado com denominação A, B, C, D. Eu vou olhar de novo quem faltou. Que o recado amanhã vai ser bem pesado. Eu vou esticar o negócio. Ou o cara, ele vai ter um coração comigo agora, pronto. Agora o senhor endoidou tudo. Agora a gente vai ter que... Vai. Ou ele vai ter um coração comigo. Ou então, por favor, pode ser quem for. Pode ser meus filhos, pode ser minha mulher, pode ser cunhado, cunhada, sogra, sogro. Meu pai está ali. A mulher dele. Pode ser quem for. Se não tiver um coração comigo, vai embora. Não quero você aqui, não. Não quero, não. Não quero porque eu não estou aqui para ficar rico, não estou aqui para ganhar seu dinheiro, não estou aqui para arrancar dízimo de você, nem nada, não. Ou a gente faz o reino de Deus com seriedade. Ou então, meu filho, vamos voltar para casa e cada um vive a sua vidinha medíocre e tudo certo. Porque a brincadeira é pesada. É pesada. O diabo está querendo trazer morte. Muitas vezes não é morte física, não. O sonho não é porque é morte física. É morte espiritual. O que tem a ver, pastor, uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Jesus disse assim para um camarada: você não quer me seguir? Você não quer? Então vem agora. Porque Jesus era Senhor de tudo, Deus, ele conhecia. Eu preciso enterrar. Eu preciso sepultar meu pai. Tem coisa mais preciosa do que pai e mãe? Mas ele fala assim para o seu irmão: a urgência do evangelho não permite que nem você vai enterrar teu pai e tua mãe. O que ele diz para o cara? Deixai os mortos enterrarem seus mortos. Quanto a você? Ou seja, quando você não vive a realidade do mundo espiritual, e a ligação genuína no espírito, você para Deus é morto. Se você está sentado nessa cadeira, não vou falar tudo não, senão vai estragar. Deixa para amanhã. Porque não adianta, velho, ficar só aqui ouvindo e praticando as mesmas asneiras.
flertando com o pecado, com a prostituição, dando uma de doido. Pelo amor de Deus, ou você acorda para a realidade, ou não vai, velho. Vamos lá, a gente está só começando. Eu vou ter misericórdia de quem não veio para pregar isso amanhã. Porque não é a mesma, não, assistir não é a mesma coisa. É a mesma coisa assistindo? Em casa não é. A essência é outra, o espírito é outro, amém? Ó, noite e dia o cara andava gritando, cortando com pedra dentro do sepulcro nas colinas. Mas quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Cara, ou você é cheio de Jesus, ou o diabo não vai se prostrar. Aí ele grita: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, saia deste homem. Aí, quando a gente vai para o outro evangelho, esse mesmo espírito diz assim: que queres comigo, filho do Deus? Ainda não chegou a minha hora. Eu amo essas coisas. Nos evangelhos sinópticos, eu amo essas coisas. Em evangelhos diferenciados. Por quê? Porque é a visão de quem estava, de quem escreveu. Aí eu entendo que quando o cara, né, endemoniado, quando o espírito me diz, não me atormente, porque não chegou a minha hora ainda, tem muita coisa para fazer. Até lá, até o último dia, essa é a minha estratégia. Eu vou deixar nu, vou deixar acorrentado, eu vou cortar. É, pesado. Eu vou entrar no satanismo, eu vou fazer com que uma geração ainda lá para frente continue se mesclando, não que as outras que foram lá do Império Medo-Persa, da Babilônia Antiga, na época de Nimrod para cá, não, ela era mesclada. O dilúvio veio por conta disso também. Mas ele está anunciando, não chegou a minha hora, até lá eu tenho muita coisa para fazer, não me atormentes. Está dando para entender? Segura, porque amanhã vai mais. Mas vamos embora. Qual é seu nome? O meu nome é Legião. Porque somos. Eu falo assim para o irmão: não brinque. Você está achando que é coisa pouca? Sabe, eu não quero potencializar o diabo, nem quero colocá-lo em autoestima. Porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Mas ele foi derrotado na cruz do Calvário para aquele que vive verdadeiramente a vida de Deus. O diabo tem que te respeitar e me respeitar sim. Eu sirvo a Jesus. Eu sou servo de Deus. Eu não posso andar com brincadeira. Se nós que estamos aqui não tivermos uma mentalidade de unidade, nós vamos fracassar. Se você não é alguém decidido a perdoar e a amar de verdade, as crises vão surgir, o diabo vai trabalhar no teu ego, no teu orgulho. Eu amo essa frase do Spurgeon, né? O orgulho é a galinha que choca, que cobre todos os outros pecados. É a partir do orgulho, se eu não morro para mim mesmo. Meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E aí tem um mistério, por isso que eu resolvi pregar isso hoje, é interessante. Ele implorava o quê? Porque se a gente só olhar por olhar, o que é que ele pedia? Vou passear agora um pouquinho. Não é o capeta não, de rodear a terra e andar por ela, mas... Olha só, que mistério tem aí. O que o cara pedia? Olha lá, gente, o que ele pedia? O que o demônio? Era o demônio, não era o cara. Era o espírito imundo, a legião que estava no cara. O que ele pedia? Eu disse aqui uma vez que o mundo espiritual é... Você é do direito, dos meninos aqui é do direito. Eu disse aqui que nós aprendemos com um grande homem de Deus há uns 20 anos atrás, que eu fiquei em êxtase quando eu vi aquilo. Eu falei, caramba, eu não vou perder mais esse foco. Como é que funciona o mundo espiritual? É a mesma coisa de um tribunal de sentença.
Quando você quer sentenciar o cara, o que você vai alegar para o juiz? O que você vai colocar para o juiz quando quer sentenciar o cara? Acusação De quê? dos pecados. Ah! O cara é sentenciado por conta do delito cometido. Então, o que era que o diabo estava pedindo a Jesus ali? Sentença para toda aquela. Por quê? Por causa de todos os pecados. Você pode aplaudir a Jesus? Entende? Então, ele só age a partir do delito cometido. Quando você comete o delito, aí ele tem moral para chegar a dizer: eu posso tocar na vida do Jafene. Porque ele não está orando, ele não está jejuando, não está honrando a mulher, não está honrando os filhos. Eu tenho esse direito. Agora, irmão, por favor, Deus é Deus. Algumas coisas acontecem, às vezes eu mesmo fico em dúvida. Por que uns morrem antes? Por que outros morrem depois? A gente não sabe. Essa sentença só quem dá é Deus. A gente não sabe. É Deus quem dá a sentença. Por que tem bandido que no primeiro assalto morre e tem outros que ficam até velho na cadeia? Eu não sei. Aí você questiona a Deus, porque também o diabo muitas vezes já veio trabalhar na minha mente quanto a isso. Deus não é imparcial tão assim. Eu digo, ô chifrudo, sai daqui, nojento. Hã? Porque tem bandido que no primeiro assalto já morre. Tem outros só fica velho. Aí porque a gente não sabe. Mas o que você precisa entender para você é que é o delito que vai dar o precedente para a sentença. Beleza? Tô certo, doutor Alberto? Tô certo mesmo? Dentro do direito? Então, o mundo espiritual funciona assim. A partir do momento que eu começo a dar legalidade, aí o diabo vai e faz o estrago. E faz. Ou você se levanta e se posiciona contra essas ações do inferno, ou ele vai chegar e dizer o que para Deus? Eu posso tocar nele. Porque ele ainda. Não, o irmão está na Bíblia, estou ligado aqui. Misericórdia. Eu posso tocar nele porque ele está flertando. Ele está no TikTok vendo as meninas dançando. Ele está na internet vendo lá um monte de coisa. Eu posso tocar. Presta atenção. A misericórdia de Deus é grande. Mas vai chegar o dia, não me pergunte como, que Deus, tipo assim, eu estou atraindo, eu estou puxando. E o cara não quer. Aí o diabo vai dizer, é meu, eu posso tocar. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu fui orar com a família, onde a mulher grávida marcava carreira e batia com a barriga na parede. De madrugada, o marido acordou desesperado, segurando ela, ela arranjando os dentes. Já acordou com ela, jogando a barriga na parede. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Já expulsei muito demônio de muita gente, mas aquilo foi inédito. E aí, olha só. Aí, caramba, a gente foi orar no outro dia pela mulher. Quando foi de manhã, já contei essa história aqui. A filhinha ficou endemoniada 2 anos. Pegou no pescoço da mãe, não sabia nem falar direito. Eu não quero aquele homem aqui. A criança não sabia nem falar, ela ficou impressionada. E aí ela sacode a menina, minha filha. E de repente aí é a empregada que começa a rodar e dar gargalhada. Eu digo, bom, já foi ganha, a vitória já foi ganha já. Mas o que me impressionou foi quando nós chegamos lá, é lógico, o demônio baixou na buchudinha. Foi uma confusão, meu amigo, para expulsar esse demônio. E aí, na hora que ela voltou, né? Ela olhou para mim e disse, pastor, estou cansada, estou cansada. De repente ela gritando, minha perna, ai, minha perna. O bicho na perna segurando. A perna da mulher retesada. Depois foi para o braço, em suma. E nesse processo todo, quando ela estava endemoniada, eu perguntei ao espírito imundo, porque tinha uma legalidade. Tem que ter uma legalidade. Que delito foi cometido para que essa sentença, de certa forma, fosse proferida e esse espírito? Aí eu disse, por que você está agindo? Eu quero o sangue dela, que era o feto da criança. Eu quero beber o sangue. Eu digo, você não vai beber sangue coisa nenhuma. Por que você está aqui? Você vai contar. O que vai? Conta. E ficou.
Não digo, não digo. Senhor, pega espada, aquela coisa toda, né? Pega espada, bota no gogó do demônio. Aí você sai falando tudo. Até que conta. Essa casa é minha. Ela tá no que é meu e eu tenho direito. Aí agora. E a gente sabia que o cara que tinha as casas mexia com esse negócio. Aí no outro dia eu falei para ele, velho, vai embora daqui, sai. Graças a Deus, realmente com 2 dias ele saiu da casa. Tem uma outra história que eu não vou contar hoje, acho que eu vou contar amanhã à noite também sobre isso aí. Em suma, ele pedia, ele rogava. Agora, olha que coisa interessante. Ele implorava Jesus com insistência. Agora vamos lá, agora eu vou contar a história. O senhor não tem o direito de nos tirar daqui. Porque, ó, o cara que mora naquela esquina é adúltero, o outro que está lá também está sacrificando a demônio. Em suma, eu fico imaginando o universo de alegações e de acusação que ele colocava diante de Deus. Porque é assim que funciona, é um tribunal, Deus no trono, promotor de acusação. Satanás, o diabo. A gente brinca, mas é uma realidade, é igual o Alto da Compadecida. Por incrível que pareça, tirando aquela coisa lá, mas é aquilo ali. Ó, o cara lá, então eu tenho direito. Eu tô nele aqui, tô nessa cidade porque me foi dada essa legalidade. Por que portais estão sendo abertos, né? Falar disso não é, sabe, a gente não vai dar muita moral ao diabo, mas tivemos agora outro ritual com a cidadã que veio agora fazer esse mega show no Rio de Janeiro. É tanta coisa que você vê na internet, aquele desviado voltando, que às vezes eu até fico duvidando, mas deixa pra lá. Tava no show da Lady Gaga, do nada. Também, tomara que o senhor tenha alcançado lá mesmo. É tanta coisa pra turma aparecer hoje que você. Bom, mas em suma, é um ritual, a gente sabe disso, sabe quem foi invocado. E tem uma coisa que eu tô ainda estudando, né? Deixa eu ver se vai ser, pra eu não falar asneira aqui de púlpito, mas deixa eu primeiro encaixar tudo, né? Porque aquela de rasgar o vestido vermelho e sair com a roupa do Brasil, aquilo ali, deixa eu analisar mais profundamente para ver se há veracidade do negócio e eu te falo depois. Mas vamos lá. Aí olha só. Ora, o cara estava insistindo, não estava? Olha a pergunta que eu vou fazer. Ele tinha ou não direito legal de estar ali? Sim, tinha. Fala assim ao seu irmão, só que com Deus ninguém brinca. Fala. Ele nunca vai ser pego de surpresa. Vocês entendem que logo em seguida diz o quê? Ora, uma. O pasto estava ali próximo, certo? Era uma manada de quê? De porcos. Não preciso dizer para você que a semelhança entre demônio e porco, né? Misericórdia mesmo, tá na lama, chafuda, só come resto, só quer viver na desgraça. Onde o desgraçado bota a mão, empesta tudo, né? Não precisa dizer quem está governando este país hoje. As pessoas estão endividadas até o pescoço por conta de jogatina, né, de todos os níveis. É tanta coisa espúria, nojenta, imunda. Gente se matando por causa de jogo, de coisas, é tanta loucura, né? Onde um policial no seu ofício agora tem que prestar conta quando pega bandido, né? Tem que acariciar, tem que dar beijinho para bandido, porque, né, misericórdia. Aí ontem eu estava até com um irmão nosso aqui dizendo, e eu não sei se é verdade, Jailson, né? Está na ativa, o Jailson, quem mais está na ativa com o PM aqui? Mais alguém? O pastor Júnior também. É verdade que vão exigir a Câmara agora? Tá certo mesmo? Agora vai ser uma delícia, né? Que agora esses promotores esquerdistas, miseráveis, pelo amor de Deus, né? Isso funciona nos Estados Unidos. Mas é típico, né?
Porque nos Estados Unidos funciona. Funciona por que funciona lá? Funciona porque é como prova. O cara mata mesmo. Se o cara... Eita, não, matou, acabou. Aqui, misericórdia. Morar muito por vocês, viu? Muito mesmo. Porque misericórdia. Entende? Mas voltando. Onde ele bota a mão é só sujeira, podridão. Né? Mas o Senhor é justo juiz e vai dar uma sentença aí logo, logo. Vamos lá. Bom, mas não encabula, né, o que você lê aqui no versículo 13. O que que diz o verso 13? O que que diz? Ele quem? Jesus fez o quê? Fala para o seu irmão assim, substituição pela sentença. A sentença tinha que ser paga. É impressionante, né, velho? A sentença, Alberto, tinha que ser paga. Alguém tinha que pagar a sentença. Agora, só que ninguém surpreende Deus. Há uma substituição. Beleza. Então eu vou permitir. Eu vou permitir um sacrifício, já que você quer. Preste atenção que isso é muito sério. Os bichos vão para onde? O que é que acontece com os porcos? Se afogam aonde? Hã? Nos mares. O que Jesus enfrentou no capítulo 4? Uma tempestade de espíritos que estavam agindo nos mares. Houve uma substituição, houve uma troca. Alguém tinha que pagar. Aí Deus é Deus. Envergonha o diabo 1000 vezes. Beleza. Vai lá, entra nos porcos. Em suma, é o que eu tenho mesmo e acabou. O diabo está na coleirinha na mão de Deus. Só que você não fique brincando com o pecado, não. Não fique dando uma de doido. Tem gente que dá uma de doido aqui dentro, às vezes. Me perdoe a expressão meio pesada, mas é. Você pare de querer, sabe, tá sempre agindo no ego, no orgulho, porque eu fico lhe olhando. Eu fico lhe observando e você nem sabe. Suas atitudes. Eu sempre digo para as pessoas, ó, muito love, love comigo. E pouca ação não quer dizer nada. Minha mãe dizia que quem vive de palavra é pai de moça. Então, por favor, não fale comigo, haja. Eu prefiro que você haja do que você fale. Dizer que me ama, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, que morre de amor por mim, não vai adiantar muita coisa, não. Agora, quando eu ver uma atitude sua, pode ter certeza de uma coisa, nós vamos chegar junto. Se for para morrer, a gente vai morrer até junto. Fala assim pro irmão, então, a partir de hoje, haja menos. Aliás, fale menos e haja mais. Tudo certo? Bom, ele dá permissão e os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos, a manada que continha cerca de 2.000. Gente, 2.000. 2.000 demônios, meu Deus do céu. Já imaginou a hiperatividade na vida daquele cara? Por isso que o cara não tinha tempo nem de respirar. O cara não se vestia, o cara só comia cadáver, o cara... Era uma espiral, uma gangorra de emoção louca. Arrumaram agora uma síndrome, né? Chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, tá certo? Eu chamo ela de síndrome da quantidade de demônios que aceleram a minha e a sua mente. Porque se você não se levantar para repreender, eles vão ficar ali. Eu tenho um grande amigo, pastor, que ele não dorme mais por causa disso. E ele aceitou o diagnóstico. Estava lá no sepultamento. Parecia um zumbi. Deu dó. Se serve de consolo, eu fiquei 3 dias e 3 noites sem dormir. Você sabe o que é ficar 3 dias e 3 noites sem dormir? Eu fiquei. Eu tive que aprender na marra como lidar com estes espíritos. Por quê? Vou dizer a você por quê. Porque eu simplesmente aceitei a ideia de largar a igreja. Eu aceitei. Eu não queria mais saber. Foi tanta traição, foi tanta desgraceira. Foi tanta gente, me desculpa a expressão, mas também eu sou ser humano, amém? Nojenta, miserenta.
fungando no meu cangote, querendo ser isso, querendo ser aquilo, que eu, de certa forma, esmoreci. Hoje não, filho. Hoje eu bato sorrindo. Não venha tirar onda, não. Porque eu sei o nível que a gente está. 2.000, imagina a cabeça desse cara. O cara não dormia, por isso que a Bíblia diz que era de noite e de dia. Quem está recebendo de verdade, cara, vem amanhã com força, porque vai ser a mesma coisa, mas com mais força ainda. Anota tudo. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, porque isso é inédito. E contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Gente, imagina. Eu quero que alguém, por favor, agora, olhe aí para mim. Eu esqueci de olhar isso. O valor da arroba do porco hoje. Olha aí, rapidinho. A gente já fez uma conta dessa há um tempo atrás, mas hoje está muito mais caro. E quanto geralmente um porco adulto pesa e quantas arrobas são? Faz a conta básica aí, Kleber, para mim, pastor Kleber. 2.000 porcos, média porco adulto, quantas arrobas, vezes o valor hoje do dólar. Para a gente só ter noção do valor que foi essa libertação. Olha para o seu irmão de cara e já pergunta para ele assim: o que você está disposto a perder? Ou a entregar? Melhor, entregar. Para que haja libertação na sua vida e na sua geração. Só os que querem, de verdade. Eu estou disposto a dar minha vida, não sei você. Se eu estou disposto a dar minha vida, o resto não me interessa. O fato é que nesse momento, a Bíblia diz que 2.000 porcos se precipitam, morrem. Aquilo tornou-se uma cena dantesca. Os caras que viram aquilo correram desesperados, porque não era normal. Não era normal. E realmente era sobrenatural. Tem coisas que vão acontecer na sua vida que são inexplicáveis. E eu sei que na maioria de vocês, como na minha, já aconteceram fatos inexplicáveis. Olha para o seu irmão e diz assim: demônio. Era quase o valor da época, né? A gente falou na época, 2 milhões. Uau! 2 milhões. É reais ou é dólar? Reais. 2 milhões de reais. Foi o preço. 2 milhões. Aí o povo foi ver o que havia acontecido. Você sabia que tem gente que até no sobrenatural, elas não vão dar valor. Eu me lembro de uma menina que nós libertamos no Acalma há muitos anos. Na hora que nós estávamos orando por ela, ela estava no palco. Rapaz, o pescoço dela começou na hora eu vendo uns filetes assim de sangue, como que unhas estivessem rasgando. Eu na hora, em nome de Jesus, para! E ela olhava para mim, tem muita luz aqui, gritando. Às vezes o nível de opressão é tão alto. Dias antes ela tinha me ligado, pastor, pelo amor de Deus. Isso, gente, era 11 e pouca do dia, o marido tinha saído para trabalhar. E ela dizendo, os copos estão estourando dentro do armário. Os pratos estão voando. Poltergeist. Na hora a gente orou, repreendeu, vá para a igreja. A gente ia até aquela sexta-feira de cura e libertação. Cara, que coisa. Mas mesmo assim a dureza de coração foi tão grande que não se dobraram. O orgulho é muito alto. Ou seja, eu quero ser liberto, mas não quero pagar o preço. Aí os espíritos voltam. E aí amanhã a gente vê também eu emendando isso aqui. E voltam bem piores, porque Jesus disse que voltam 7 piores do que estavam lá. Mas amanhã é outra história. Bom, quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem que havia sido possuído, eu gosto desse tempo verbal, passou, acabou, né? Havia sido.
viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios. Agora, coisa que o cara não fazia. Deixa eu te falar uma coisa, que é muito profunda, porque ler só por ler a gente não consegue. É uma geração cansada, fadigada, estressada. É uma geração que não senta, que não descansa. Ela vive de um lado para o outro, buscando alguma coisa. Sabe, gente, deixa eu te falar, isso pode acontecer comigo e com você também. Se a gente não tomar cuidado. Nós vivemos um tempo, é lógico, eu sempre disse e digo, anjo não paga boleto. É lógico que a gente tem que estar, né, vendo o melhor para a nossa vida, para a nossa família. Isso é legal, amém? Trabalhar, estudar, fazer concurso, sim, sim, é maravilha, isso é de Deus demais. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar cansados de um lado para o outro, porque até nisso o diabo quer tirar o foco, a preocupação em alimentar, em sustentar, em prover para a família. Eu já disse para Deus, Senhor, obrigado pelo que o Senhor já me deu, tá bom, tranquilo, quero só segurar a onda, sabe? Não adianta você ficar aí, que agora eu quero uma casa melhor, que agora eu quero um carro melhor, e eu quero esse carro, e eu quero essa casa, e eu quero ganhar, sabe? Beleza, almeje, sim, trabalhe. Estou dizendo que você não tem que fazer, mas cuidado para você não ficar correndo demais. Senta um pouco. Olha, o cara não somente estava sentado, mas ele estava o quê? Vestido. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, até por conta do horário. Nós precisamos ser sal e luz para essa geração. Precisamos sermos, sabe, anunciadores da paz. Precisamos mostrar às pessoas que elas podem ter paz, que elas podem estar sentadas, vestidas, cobertas e em perfeito, que é o que essa geração precisa. Ter um perfeito juízo. É uma geração perdida, uma geração sem foco. A gente ri e brinca às vezes nos grupos, mas é triste você ver o ser humano achando que é um cachorro. O cara recentemente pagou, acho que foi não sei quantos $1.000 para fazer uma cirurgia para ficar parecido com um cachorro. Uma outra cidadã da Alemanha que já até modificou o quadril, porque ela se acha uma égua. Realmente ela é uma égua mesmo. Tem que fazer isso, né? Misericórdia. Bom, quando se aproximaram de Jesus, viram o homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo. Olha que loucura depois dessa vírgula. O que é que está escrito depois da vírgula? Meu Deus. Isso era motivo, como diz o cara, da Deus, Brasil. Era para ter pulado, era para ter cantado, mas os caras ficaram o quê? Com medo. Olha que reação desgraçada. Era para ser motivo de alegria e de festa. E ficaram com medo, espantado. Tem uma coisa interessante no ser humano que não está aqui, né? Está aqui nas entrelinhas, sabe? Não, eu vou deixar falar amanhã, senão eu vou perder tudo. Mas eu vou dar uma canja. Não, eu vou dar uma canja, mas amanhã a gente mergulha nisso. Fala assim pro seu irmão, preste atenção com quem você caminha. Se você notar que o cara se alegra, se auto-justifica com a desgraça alheia, vaze dele. Dá para captar? Mas amanhã a gente mergulha nesse negócio melhor. Sabe? Oxi, mas era o louco, era a louca. Amanhã você vai entender melhor. Vamos lá. Bom, ficaram com medo. Aí diz: os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Bom, até libertar é uma coisa. Agora, mexer no docinho, lembra? Você tem que largar a cidadã, porque, né, contou a corda no final dela, sumiu. Some, porque não quer largar o pecado.
Eu digo, o preço que você vai ter que pagar é esse aqui. É deixar de fornicar, é deixar de ser adúltero. Não quer. Se não se posicionar, o diabo vai continuar. É engraçado como Deus é misericordioso, né? Porque vai cortar nesse negócio aqui. Quer ficar só na coceira. Se o cara não se posicionar, vai perder. É a droga que não consegue, é as amizades. Quer Jesus. Até quer. Eu quero, quer mesmo, porque não tá dando. Até quer, mas não quer pagar o preço para soltar a droga, as amizades, a safadeza. Entendeu? Não quer pagar o preço. Não quer. Acha até interessante. Mas na hora que é para pagar o preço. Eita, poxa, que coisa linda. Eu quero também. Ai, que coisa linda. Eu também quero isso. Você quer, filho? Quero. Quero. Vai chamar teu marido? Eita, não tenho marido. Bem disseste, porque o quinto que está contigo aí já não ia, o sexto, então. Aí, tá. O problema é o preço que você vai ter que pagar. Quando falaram sobre os porcos. Aí logo em seguida, o 17, né? Então, olha só. Então, quando falaram nos porcos do preço que tem que pagar, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse daquele território. Rapaz, a cidade foi liberta. O diabo foi embora. Não só o demônio, mas os 2.000 que estavam ali atormentando. E aquele bando de chachelento miserável manda o autor da vida embora. Você sabia que tem muita gente que está fazendo isso, mas fica para amanhã. Eita, que amanhã. Eita, Jesus. Aleluia. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado, de novo ao verbo, tempo verbal, havia estado endemoniado, suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Rapaz, que amor, né? Só quem tem essa libertação é que sabe. Por mais alto que seja o pecado, e eu sei do que eu estou falando, porque quando o pecado vem bater a porta do meu coração e não é diferente do seu, ele bate com força em todos os níveis inimagináveis, de ira, de promiscuidade, de muita coisa. Sabe o que é que eu penso? Eu penso no dia há 38 anos. Quer saber a data? Coloca lá. Lançamento do trailer Michael Jackson Bad. Você vai saber o dia que eu me converti. E que eu saio de casa era um domingo. Fantástico, anunciando esse trailer e tal. E vou conversar com o meu pastor que está na glória. Creio eu em nome de Jesus. E ali derramo o meu coração para ele, choro, contando tudo que eu já tinha vivido. Ele olha para mim com sua voz calma e diz: cara, você era para estar na crista das ondas, surfando, em paz. Você era para estar feliz. Mas deixa eu te falar, Jesus te ama. Que aquilo foi entrando no meu coração. Sabe, há 38 anos atrás, eu voltei para casa decidido a entregar a minha vida para Jesus. Vou na casa da minha namorada, que hoje é minha mulher. Amo a minha esposa, respeito, honro demais. Me deu 2 filhos extraordinários. Sabe, batalha, luta. São valores que você não pode substituir pelo adultério, pela prostituição, embora isso bata a porta do coração de cada um dos viventes. Mas pega esses valores, recheia ele com o sangue de Jesus, que é quem nos guarda e quem nos livra, que esteja sempre trazendo isso à memória. Mas naquele momento, era algo tão forte, assim, o sentimento que eu tinha por ela de paixão, de amor, né?
Meu pai está ali. Minha família toda destruída. A família do meu pai destruída, acabada. Era pedaço de gente para todo lado. E eu tinha uma amiga para conversar, né? Uma parceira. Mas foi tão forte. Essa paixão por Jesus foi tão forte, porque a gente tinha um namoro pesado. A gente tinha um namoro pesado. Por isso que a gente bate tanto no romance real, cara. Não tenha vergonha do romance real e nem ache que o romance... o romance real é proteção. Sabe? Eu tenho vergonha. Eu queria ter... Cadê o Jonas? Está por aí hoje? Está trabalhando, né? Joninha. O Jonas falou para mim, chorando, disse, pai, como eu queria ter entrado no romance real. Como eu queria ter vivido. Eu digo, você não queria, camarada? Dê graças a Deus se você está. E você que não esteve, se arrependa até do que você pode falar contrário a isso. Que você não sabe o preço. Não, você sabe, você sabe. Você sabe, você sabe. Alguns aqui que se prostituíram de casa, sabe o preço que se paga hoje no mundo espiritual para ter um relacionamento santo, é ou não é? Eu olho para alguns virgens aqui, alguns que casaram virgens e a baba escorre. Falo, como eu queria. E a gente que mexeu lá atrás com prostituição. Mas o sangue de Jesus perdoa? Lava e purifica? Fala assim pro seu irmão. Só que o preço você vai ter que pagar até aquele dia. Ligação de alma, deixa para amanhã, tá certo? Deixa para amanhã. Desliga a alma, desliga. Mas a cobrança continua. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Se você tiver vergonha ou me achar carnal, vá para outra igreja. Problema seu, eu não sou super-homem. Eu sou tão humano quanto você. Às vezes, eu vou falar agora da minha intimidade. Irmão, se eu não falar de mim, eu não posso falar dos outros. Eu tenho que brigar em momentos de intimidade para que algumas coisas lá de trás não venham à minha mente. Os adultos estão entendendo? Como eu não queria. Lute. E você que é virgem, você, moça, rapaz, não entra nessa conversa desse canalha, porque você não sabe o preço que se paga. Não entra nessa história. Não queira perder sua virgindade. Guarde ela. Quem se prostituiu aqui lá atrás, você paga ou não paga um preço para ser santo hoje? Não, fala alto para essa galerinha ouvir. Amanhã o pau vai cantar. Vamos embora. Sabe, porque o povo fica brincando, velho. A gente fica falando as coisas e tem gente que quer pagar para ver. Você quer pagar para ver? Faça isso não, filho. Não faça isso. Isso é muito alto. 19. Jesus não permitiu. Antes, ordenou-lhe. Olha só. Nada no evangelho é à toa. Tudo, tudo, tudo é de uma perfeição extraordinária. Eu gosto dessa aplicação aqui, né? Que a transformação do endemoniado mostra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Sabe, independente da profundidade do pecado, do quão o indivíduo é envolvido com ações demoníacas. Se ele realmente desejar o Senhor, essa graça vai alcançá-lo. Independente do desespero, independente da dor, da força do mal, ele vai ser alcançado. E somente Jesus pode transformar uma vida, só ele. Mas, olha que coisa linda. O que Jesus deseja para mim e para você? Vá para onde? Fala assim para o seu irmão, como é que está a sua casa? O cara quer ser pastor, a mulher quer ser pastora, o cara quer isso, o cara quer aquilo, o cara quer evangelizar, o cara quer...
Ele queria ir com Jesus para fazer parte da comitiva, concordam comigo? É lógico. Mas Jesus manda o cara para onde? Fala assim para o seu irmão, a sua casa tem que estar 100%. Senão para Deus não interessa você caminhar com Ele. É forte, hein? E naquele dia muitos dirão, Senhor, preguei em teu nome. Senhor, falei em línguas. Senhor, expulsei demônios. Eu direi abertamente a estes, apartes de mim, porque eu não te conheço, maldito. Conserte a sua casa. Conserte a sua casa. Tome vergonha na sua cara e vá consertar a sua casa. Quando eu vivi uma crise sem precedente, eu conversando com o meu discipulador, ele disse, cara, eu te conheço, sei do seu coração, mas você vai ficar 1 mês sem pregar, porque a sua casa tem que estar em ordem. Eu falei, não, 1 não, 2. Vocês lembram disso? Vou ficar 2 meses sem pregar. Porque se os meus filhos não estiverem no Senhor, que moral eu vou ter para pregar para as pessoas? Qual moral você vai ter se o teu casamento não está em Deus? Que moral você vai ter? Se você é um cavalo, um jegue com a tua mulher. E se você, minha irmã, não honra teu marido, que moral você... Sabe, tem gente que quer dançar no reteté, quer evangelizar, mas como é que está a tua casa? Vá para casa, para a sua. Você quer mais? E anuncie-lhes tudo que o Senhor fez a você e como teve misericórdia. A gente não sabe se o cara era prostituto, beberrão. A gente não sabe o nível de legalidade que aquele cara deu para aqueles demônios. Vá consertar primeiro. Se tiver casado, vá pedir perdão para a mulher porque foi sem vergonha, adúltero, safado. Vá lamber os pés dela, beija, conserta, morre por ela. Se tiver filho, vai pedir perdão pelos erros cometidos, pelos adultérios do passado. Veja só, mesmo que você esteja aqui, se você não consertar algumas coisas do passado, esses espíritos vão vir para continuarem cobrando. Você entendeu? Porque eu pedi para você naquele dia fazer o que você tinha que fazer? Entendeu mesmo? Filho? Você mesmo. Lisando a barbinha. Entendeu? Conserte. Conserte com o pai. Conserte com mãe. Conserte com o filho. Conserte com... Mas conserte. Porque se você sair para ficar com Jesus do jeito que você está, fala assim pro seu irmão, você vai levar cacete dos dois lados. E não vai sobrar nada de você. Amém? Fala assim pro seu irmão, foi bom. Doeu, mas foi bom. Aleluia. Eita glória. Foi bom? Amém? É bom quando Deus fala, né? Eu fico em desespero quando Deus não fala, porque a gente tem que ficar enchendo linguiça. Vamos orar. Você também já pode honrar a Deus com sua oferta, com seu dízimo. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa manhã, porque é o Senhor quem fala, não tem nada a ver com o homem. Somos apenas boca de Deus, porta-voz do Senhor. A honra é sua, a glória é sua. Nós não temos mérito nenhum, nem somos dignos de pronunciar teu nome. Eu nem sou digno de estar aqui agora, porque o que eu merecia era a condenação eterna. Mas Jesus morreu por mim. Pagou o preço de sangue. Muito obrigado. Nesse momento também nós queremos te agradecer por toda a provisão que é dada, por toda a provisão que é tida nesse lugar. Obrigado, Jesus.